parte do nosso mini treinamento e nesse momento a gente fala sobre gestão. E eu, todo dia, né, nós saímos do modelo de 10 anos atrás de achar que o nosso manual administrativo seria um texto, né, um texto robusto para dizer a sequência das coisas. Fizemos isso, né, chamávamos de estrutura dorsal, depois chamávamos de manual. E nunca isso deu o resultado que se esperava. Também fizemos os 10 mandamentos, que seriam assimilar os 10 mandamentos da Bíblia, e também não funcionou. Né? As pessoas acabam tendo dificuldade. Bom, e estudando a palavra de Deus, né? Estudando a Bíblia, já há uns 15, 20 anos, não sou religioso, isso que eu gostaria que todo mundo guardasse. Eu digo que eu não sou religioso, né? Até os meus filhos acham que eu sou religioso, né? Mas eu não sou religioso. Mas eu estudo a palavra e, ao nascer de novo, com 19 anos, como eu já falei, eu, na verdade, tenho uma vida espiritual. Mas quando você adquire uma vida espiritual, você nasce de novo, ou seja, você é um bebê espiritual. E passaram-se décadas para eu ter um pouco de maturidade. Haja visto que venho vendo as dificuldades de gestão. O grande problema é a gestão, não é a questão temática. A questão temática ela é mais cartesiana, ela é mais fácil de entender, é mais fácil escrever um procedimento, né? E é uma coisa mais natural, mais acessível ao ser humano, a compreensão. Mas quando você entra em gestão, né, e começa então ter relacionamento, quer seja para a questão temática, que aí já dá problema, mas quando você tem gestão de certa forma, que inclui a parte temática, aí começa o problema, né? Porque a gestão de pessoas, o relacionamento das pessoas, estão todos sujeitos a uma questão espiritual. Esse é o grande problema. Então, as pessoas às vezes se confrontam, brigam, se desentendem, né? Porque elas não reconhecem o inimigo na mente delas. Ou melhor do que ter o inimigo na mente, é não ter o Espírito Santo protegendo. A Bíblia é muito clara em dizer que sem Espírito Santo não dá certo, não vai dar certo. Agora, o que é dar certo? Dar certo para nós é a vida eterna. Dar certo para nós é viver sendo guiado pelo Espírito Santo. Dar certo para nós é ter Jesus Cristo encabeçando o nosso ser. Dar certo para nós é ser escravo de Cristo, ser comandado por Cristo. Como é que eu vou ser comandado por Cristo, por Deus, pelo Espírito Santo, se não for numa vida espiritual? Esse é o grande problema. Mas sempre foi e será. Né? Esse problema só será resolvido quando Jesus Cristo vier buscar os seus irmãos, ou a noiva, como se fala a Bíblia. Né? Até então vamos ter esse problema, né? Que é a cruz de cada um. Cruz é uma dádiva, é uma oportunidade. Jesus Cristo carregou a cruz por nós. E agora nós temos que carregar por Ele, né? Para Ele, para a glória dEle, para a glória de Deus. Então, vocês percebem, à medida que eu falo, uma dificuldade de entender. E daí que vocês deviam estar trazendo perguntas, né? Porque à medida que o teu coração tem uma dúvida, isso já é uma grande coisa. Mas aí você tem que perguntar sobre essa dúvida, né? E se você não acompanha os nossos mini treinamentos, se você não pergunta, né, sobre as dúvidas, sobre qual que é o que eu estou fomentando, né? Não, nós, né? Porque é o Espírito Santo que me levou a essa decisão de deixar o modelo clássico de empresa, lógico que nós atendemos todas as questões legais, né? Mas deixar o modelo clássico de administração para ter um modelo que é inspirado no Espírito Santo. Ele me disse que é para fazer.
Então, hoje eu digo que a Dynamis é a minha pessoa. Eu tenho os parceiros de um lado, que estão contratados para fazer certas funções, né? E eu tenho o cliente, que tem a necessidade e que a gente pode, então, estar atendendo a necessidade do cliente. Para isso, eu tenho que entender a necessidade dos fornecedores ou dos parceiros. Para atender a necessidade dos parceiros ou dos fornecedores, eu tenho que fomentar neles. Então, vocês estão trabalhando conosco, vocês que ainda não trabalham, vocês que já trabalharam, estão me ouvindo, eu tenho que fomentar o empreendedorismo geotécnico, cristão, verdadeiro, produtivista. Onde, começando do fim para o começo, nós remuneramos por produto e não por tempo. Eu defino com cada pessoa um valor de referência. Seria um valor de referência do mercado. Até para ensinar a pessoa a precificar e se capacitar. A primeira reunião sistêmica nossa é precificação e capacitação. Para isso, nós precisamos de um documento, de um controle de o que a pessoa propõe a fazer, para ela entender como empreendedor, o que ela propõe fazer e o relatório de produção do que ela fez, o RP. Então, hoje eu vou ficar falando só dessa primeira reunião sistêmica, tá? É a primeira, a mais importante para o empreendedor. Na verdade, eu vou falar de uma coisa que antecede a precificação e a capacitação, e fazer então o RP, ou a proposta do que vai fazer, é o que vai fazer, que a gente chama de fluxo financeiro operacional. Então, se você não tem o trabalho a fazer, como você vai propor fazer alguma coisa? Né? E outra, qual que é o seu custo? Porque eu preciso do custo para poder, a partir da solicitação do cliente, pôr o preço de venda. E eu estou instruindo vocês para fazer isso. Quais os produtos, quais os custos e como ter o preço de venda. Então, na verdade, a função da Dynamis é só de orientar, de fomentar, mostrar as estratégicas para a venda de produtos. Assim como ontem eu cheguei para os meus parceiros e falei, olha, para incrementar o nosso laboratório, que já tem décadas de experiência, a empresa tem 35, logo depois que eu montei a empresa, nós começamos o laboratório deve ter 30 anos de experiência, né? Com máquinas modernas e tal, né? Mas essa experiência acabou acumulando da minha pessoa, né? Infelizmente, né? Alguns levaram alguma experiência, né? E estão empreendendo, mas a experiência de 35 anos ficou conosco, né? Que fundamos, que tivemos todas essas dificuldades, né? Porque quando a gente fala do produto, a gente tem falado do produto de uma forma holística. Na verdade, o que nós atendemos a sociedade é na engenharia geotécnica. Então, nós não temos uma visão fechada, particularizada. Nós vemos a forma holística, o produto de engenharia geotécnica. Fazendo sondagem, a gente vê o todo. Fazendo uma coleta, a gente vê o todo. Fazendo ensaio de laboratório, a gente vê o todo. E é isso que eu estou fomentando, o empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro. Agora, cristão verdadeiro está ligado à palavra. O nosso tempo está quase acabando e eu vou continuar nesse modelo, como estivesse falando para as pessoas que estão trabalhando, mostrando os equívocos e da onde é a origem dos equívocos. E a origem dos equívocos é que tem uma visão
Eu tenho que ter uma visão celestial. Eu tenho que ter uma visão de quem está no reino de Deus. E qualquer cristão verdadeiro devia de entender isso. Não entende, mas devia de entender, porque é o que está na Bíblia. Não sou eu que estou achando, nem me acho. Eu costumo dizer que eu sou um trapo de imundícia espiritualmente falando, né? Mas no plano horizontal, não. Tem uma empresa, 35 anos. É um sucesso. Quando falo em sucesso, as pessoas pensam em dinheiro, elas pensam em tamanho. Nós não entendemos que o sucesso está com dinheiro e tamanho, apesar de termos recursos mais do que suficientes. E não conseguimos nem colocar esses recursos na prática, porque as pessoas não têm uma visão celestial do que fazer, né? E também não conseguem nos acompanhar 100%. Continuamos amanhã, porque deu nosso tempo de hoje. Tá bom? Então, nós vamos para